Abra comigo a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. Hoje eu vou usar a versão revista e atualizada, vou usar a minha Bíblia Shed, a versão RA. Abra comigo em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os valores da igreja e falar um pouquinho sobre a igreja primitiva, tá? Nós temos aí 120 pessoas acompanhando a live. Você pode compartilhar para que mais pessoas acompanhem também, né? Vamos começar com a palavra agora, tá? Vamos lá. Eu percebo que a hora que vocês compartilham, na mesma hora dá uma aumentadinha aqui no número de pessoas que estão assistindo a live, né? Mas se concentre também na palavra. Nós vamos ler Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, do 32 ao 35, tá? Do 32 ao 35. A Bíblia diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos aí. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor tem se manifestado, Pai, nos lares, nas casas. Não somos nós que fazemos a obra, é o Senhor, é o teu Espírito que faz a obra de convencimento. Então eu te peço, Pai, usa a minha vida hoje, pela tua infinita misericórdia, e fala com os teus filhos, Pai. Ministra o coração deles agora, que esta palavra alcance as famílias e que nós possamos aprender com a Bíblia Sagrada a tua vontade, Senhor. Usa-me nesta noite e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou deixar aqui o controle, quando ficar muito quente, que deve estar já, aí você liga aqui, tá bom? Bom, a igreja primitiva, como nós conhecemos, né, esse texto aqui fala da igreja que se converteu com os apóstolos ali, com a pregação dos apóstolos. Jesus foi assunto ao céu e pediu que eles continuassem a obra. E essa igreja apostólica, ela tinha algumas características e alguns valores também, né? A igreja que nós lemos aqui, do versículo 32 ao 35, era uma igreja que tinha abundante graça. A graça de Deus era manifesta naquela igreja de forma assim abundante. É o que nós lemos aqui. O que é a graça de Deus? É aquele favor imerecido. Deus tinha se manifestado ali, né? Eu vejo às vezes o que acontece com a nossa igreja, porque eu sou jovem, né? A minha família é jovem, e eu vejo como a igreja cresce, como as pessoas vão chegando na igreja. Nós temos uma média, para quem não conhece a nossa igreja, de 20 a 30 pessoas a mais, membros por mês. Nós temos mais de 100 visitantes por mês na igreja, né? E de membros novos de 20 a 30. Então, quando a gente vê esse crescimento todo, a gente diz assim: Senhor, nós somos merecedores disso? Não, nós não somos merecedores, né? Você vê, eu estou vendo aqui 130 casas, famílias acompanhando essa live hoje. O que é isso? É a graça de Deus sobre nós. Não é mérito nosso, é a graça de Deus sobre nós. E aquela igreja vivia em abundante graça. Perdão. Naquela igreja também não tinha nenhum necessitado. Não havia entre eles nenhuma pessoa necessitada. Não quer dizer que não havia pobre, não quer dizer que não havia dificuldade. O que a Bíblia fala é que eles não tinham nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. E também essa igreja, para finalizar a parte introdutória, vivia muitos sinais e prodígios. Se você vê no próprio capítulo 5, posterior agora, no capítulo 5, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos, entre o povo que estava ali, porque o Senhor estava no meio deles. A pregação era cristocêntrica. Nós vemos aqui que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E não testemunho como eu dou hoje, né?
como você dá, porque hoje nós damos testemunhos, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, dizendo assim, olha, há 2000 anos atrás ele ressuscitou. Só que os apóstolos diziam assim, olha, eu vi Jesus ressurreto. O testemunho dos apóstolos era muito contundente, não era um testemunho qualquer. O testemunho é assim, olha, eu andei com ele 3 anos e meio, ele me chamou, eu vi os milagres dele, eu vi ele morrer na cruz, vi ele ser sepultado e depois, 3 dias depois, na Páscoa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Veja, é ligar o ar e a minha rinite começa a ser ativada aqui. Né? Eu tenho um botão aqui, eu ligo o ar e a minha rinite ela é ativada. Jesus, né? Então, muitos sinais aconteciam com a pregação sobre a ressurreição de Jesus. Muitos sinais aconteciam por causa da pregação cristocêntrica. Jesus era, então, o objeto da pregação ali dos apóstolos e muitos sinais aconteciam no meio dele. E você vê uma igreja que tinha milagres, uma igreja que não tinha necessitado entre eles, uma igreja que tinha abundante graça, uma igreja que estava em multidão já, da multidão dos que creram, né? Uma igreja toda como essa, é uma igreja que muitos sonham hoje, né? Ah, como eu gostaria de ter uma igreja que se baseasse na igreja primitiva. Pois é, nós queremos os resultados da igreja primitiva, mas não queremos pagar o preço da igreja primitiva. Nós queremos colher o que a igreja primitiva colheu, mas não queremos plantar e nem viver os valores da igreja. O tema de hoje é esse, os valores da igreja. E que a gente leu aqui agora, Atos capítulo 4. Mas se você voltar 2 capítulos, abra comigo aí Atos capítulo 2, você vai ver um pouquinho dos valores da igreja. Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Vamos lá. Vou ministrar para vocês um pouquinho dos valores da igreja. Antes de ler esse texto aqui de Atos 2, 42, que é um texto muito conhecido, e é legal que esse texto aqui ele não envelhece, né? Cada vez que a gente lê esse texto, dá vontade de ler de novo, e a gente pode pregar ele um ano inteiro, porque ele parece que se renova e ele continua ministrando a nossa vida há 2000 anos, né? Lucas foi muito feliz aqui em relatar tudo o que aconteceu com a igreja primitiva no livro histórico que ele escreveu aqui no Novo Testamento. Mas o primeiro valor da igreja era uma igreja que o Senhor estava em primeiro lugar. A gente vê isso quando eles se desfazem das suas próprias casas, eles abrem mão das suas próprias propriedades e depositam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Isso mostra uma igreja que coloca o Senhor em primeiro lugar na vida deles. Quando você tem na sua vida o Senhor em primeiro lugar, você começa a mostrar os valores da igreja primitiva. E o valor de um cristão verdadeiro. Pensa comigo, que lugar que o Senhor está na tua vida? Que lugar que o Senhor ocupa na sua vida? 2º, 3º, 4º, 5º, né? Como é que eu vou saber, bispo, que lugar que o Senhor habita na minha vida? A palavra de Deus fala assim, ó, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quer dizer, aonde você investe mais tempo, dinheiro, onde que você se derrama mais, as coisas que você faz mais é o que vai mostrar aonde está realmente o teu coração. Tem gente, por exemplo, que vai se derramar muito com um artista, vai se derramar com a música, com o seu trabalho, vai investir muito mais em coisas da terra. E aí você vai ver, é só você olhar a sua agenda e a sua carteira, vamos dizer assim. É só você olhar onde que você coloca todos os seus tesouros, as coisas mais preciosas que você tem. Aonde que você deposita? Será que o Senhor está em primeiro lugar na sua vida? Será que a voz de Deus ela é mais importante do que tudo para você? Que lugar o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, ocupa na sua vida? Que lugar que Ele está? Naquela igreja, o Senhor estava em primeiro lugar, mesmo acima das propriedades, mesmo acima dos bens, acima de tudo. O Senhor tem que habitar na minha vida e eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar de tudo. Tem gente que fala assim, bom, eu entro no carro e falo, Senhor, anda do meu lado aqui.
Não, você não entendeu. Não é assim que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é o seguinte, você senta no passageiro, dá a chave e o volante para o Senhor e fala assim, Senhor, dirige a minha vida. Tem gente que fala assim, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas não entregou completamente. Entrega as áreas da vida, mas não entrega a própria vida. Tem gente que entrega tudo, mas não entrega a sala do controle. Sabe a sala do controle? Então, quando você está totalmente derramado em Deus e você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você entrega a sala do controle para Deus. E diz assim, Senhor, controla a minha vida, dirige a minha vida, eu quero ser guiado pela Tua palavra. A Tua palavra é mais importante do que a minha vontade. A Tua vontade é mais importante que a minha vontade. O Teu querer, Senhor, é mais importante que o meu querer. A minha vida só tem sentido quando o Senhor dirige a minha vida. Aí eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Aquela igreja também, ela não só isso, mas ela andava em unidade. Uma igreja que anda em unidade, como se fosse uma comunidade, é uma igreja que mostra um valor de amor ao próximo. Porque os dois maiores mandamentos que existem são amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Uma igreja que consegue amar o próximo é uma igreja que mostra a unidade. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava nenhuma das coisas que possuía, tudo por eles era comum. Veja que maravilhoso. A unidade da igreja, eu já vou ler esse texto aqui, deixa eu deixar aqui um pouquinho. A unidade da igreja, irmãos, é algo maravilhoso. A igreja pode estar reunida e desunida. A igreja pode estar à distância e unida. Você já percebeu isso? Nós podemos ser uma família reunida e mesmo com a família reunida podemos ser uma família desunida. Dá para acontecer isso. A unidade, ela se dá no espírito, quando somos uma família da fé, quando somos uma família que estamos em comunidade. E é interessante você ver a palavra de Deus, porque aqui na igreja primitiva eles consideravam todas as coisas comuns. Ninguém considerava nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum. Vamos compartilhar aqui, vamos compartilhar o amor. Nós somos irmãos agora. Como irmãos? Somos filhos de Adão. Todo mundo aqui é filho de Adão e Eva. Todo mundo aqui é filho de Noé. Todo mundo que está aqui assistindo a live é filho de Noé. Não tem uma pessoa que não tem o seu ancestral chamado Noé. Você e eu estamos aqui debaixo desta mesma filiação e ainda mais a filiação espiritual. Porque aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor dá poder para sermos filhos de Deus. Então, em Cristo, em Deus, nós somos irmãos também, irmãos na fé. E uma família de irmãos é uma família que se ama. Eu gosto muito do exemplo do pastor Abe Uber, quando ele fala sobre o purê de batatas, né? Podemos ser uma igreja que é um saco de batatas. Então a igreja se reúne, mas ela é tudo batatão, aquela coisa dura, com casca, uma batata não tem liga com a outra, aí quando você abre o saco da batata, é uma batata para tudo quanto é lado. Você não tem ali uma ligação. Mas existe aquela igreja que vai fazer o processo de purê. A minha esposa está aqui do meu lado, ela que sabe fazer purê aqui em casa. Eu só faço outras coisas, né? Hoje eu fiz o arroz aqui do nosso almoço, mas é ela que faz o purê, né? Então para você fazer o purê, a primeira coisa que você faz é lavar a batata, né? Você lava a batata para você fazer o purê. Se eu estiver errado, ela vai me cutucar, vai me corrigir aqui. Aí você lava a batata porque simboliza a purificação ali, né? Para você ter ligação com outro irmão, você precisa lavar, se purificar dos seus pecados. Só assim, com uma comunhão genuína e verdadeira, a gente consegue se relacionar. Então há ali, na lavagem da batata, já a limpeza espiritual, né? O pastor Eiber fala também que depois que você lava, você tem que cozinhar a batata. Você coloca ela no fogo e na água. E aí você cozinha a batata até ela ficar mole. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. O fogo do Espírito Santo, a água do Senhor, ela vem nos amolecendo. Você percebe como tem alguns crentes que entram na igreja muito durão, tal, de repente se converte, vira uma manteiga derretida, como diz na gíria, né? A pessoa era totalmente dura,
carrancuda, tinha aquela expressão de dureza, mas de repente encontrou o Senhor. E aí o Espírito Santo amoleceu aquela pessoa virou uma flor nas mãos do Senhor, aquela pessoa virou, assim, sabe, uma manteiga, assiste Rei Leão e chora, né? Então, é o trabalho do Espírito Santo. Pessoas que não gostavam de se relacionar, a igreja primitiva tinha esse valor, o valor de amar o próximo, de estar junto, de estar ali ligado, né? Está como um purê de batatas. Depois de lavar, tira a casca. Tem gente que tira antes, tem gente que tira depois. Mas tirar a casca é um processo para fazer o purê. Quer dizer, às vezes você tem muita casca, não consegue se relacionar com ninguém. Perceba agora é um período em que nós precisamos uns dos outros, né? E talvez você não tenha amigo nenhum. Deixa eu te perguntar aqui. Quantos amigos verdadeiros você tem? Quantos amigos você fez ao longo da sua vida, em que você pode dizer assim, essa pessoa eu posso me confessar com ela, essa pessoa eu posso pedir oração, essa pessoa eu posso ligar a hora que for, eu posso contar com ela, ela pode contar comigo, nós temos uma aliança verdadeira. Veja que está muito raro hoje em dia as pessoas terem amizades verdadeiras. Percebeu? Talvez você diz assim, não tem amigo nenhum. E às vezes até aquelas postagens no Facebook, né? Todo mundo falso, não quero saber de ninguém. Então, isso por quê? Porque você não amoleceu e não tirou a sua casca. Para você arriscar de novo, tem gente que fala assim, eu já me decepcionei uma vez. Olha, é uma vez só que eu me decepciono. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você tem que se decepcionar 70 vezes 7. É só esse parâmetro aí para você. Comigo é uma vez só, pisou na bola comigo, pisou na bola uma vez só. Mas Jesus não fala isso não. Jesus fala que a gente tem que pisar na bola com ele quantas vezes for, que ele vai perdoar e tem que fazer isso com o nosso irmão também. Quantas vezes for que o nosso irmão pisar na bola com a gente, tem que perdoar ele, porque o Senhor nos perdoa na sua infinita misericórdia também. Veja, então, a igreja é um lugar de decepção. Se você não frequenta a igreja porque você se decepcionou, te enganaram. Porque o chamado para a igreja é assim, venha se decepcionar com o irmão que é falho. Venha se decepcionar, venha arriscar de novo, ter amizades verdadeiras. E venha se arriscar de novo, se decepcionar. Eu não quero decepcionar. Então você nunca vai fazer parte de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que se une, se decepciona com o irmão, perdoa o irmão, vive o perdão de Deus e anda em unidade. E aí você esmaga, quando o Senhor esmaga a gente, deixa a gente pianinho lá, a gente consegue virar um purê. Só depois de esmagar a batata é que a gente consegue virar um purê, né? Tá calor? Que a gente consegue virar um purê. Só depois de esmagar a batata que a gente consegue virar um purê com uma unidade perfeita. Perceba como é maravilhosa essa ilustração. Agora vamos para o texto que eu fiquei de ler aqui com vocês. Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 42. Olha que texto maravilhoso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era assim que viviam os convertidos. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto foi o primeiro texto que eu ministrei na Cal, quando nós começamos a nossa igreja, dia 12 de abril de 2011. Veja, dia 12 de abril agora, hoje é dia 9, né? Daqui 3 dias nós vamos completar 9 anos. Aniversário da igreja, 9 anos de existência. E há 9 anos atrás, exatamente há 9 anos atrás, eu ministrei esse texto aqui.
para que nós tivéssemos um desejo de crescer como essa igreja cresceu. Para crescer como aquela igreja cresceu, precisava ter os valores daquela igreja. O primeiro valor daquela igreja, muito importante, se você ver aqui no versículo 2, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquela igreja orava, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja de oração. A coisa mais linda que tem é quando um servo de Deus, ele se debruça diante do Senhor, ele se debruça na sua cama, se coloca de joelhos para orar e falar com Deus. Então, quando você se prostra e você começa a falar, Senhor, escuta a minha oração, fala comigo. Uma igreja forte é uma igreja que ora. É uma igreja que tem por trás dos seus bastidores pessoas que estão orando e clamando. Você que está me ouvindo, o que você e eu precisamos é oração. Aquela igreja tinha vida de oração. Era um estilo de vida a oração. Eu vou gravar um vídeo no Teu Lugar essa semana sobre oração, nesse período de pandemia. Uma coisa interessante que nós vemos é que a oração ela precisa estar imbuída de um sentimento de compaixão. Quando você não sente a dor, né, eu desenvolvi uma apostila para os nossos intercessores aqui da igreja, em que um dos tópicos eu coloco o seguinte, é sentir a dor da pessoa que te pede oração. Sentir a dor da pessoa que te pede um socorro, uma ajuda. Enquanto você não sente, eu vejo nessa pandemia, né? Enquanto estava na China, a gente olha, tem um Covid-19 lá na China. Ah, Senhor. A gente começa a falar assim, Senhor, tem misericórdia. Né? De repente começa a espalhar para a Europa. Aí começa a morrer 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Aí a gente começa a dizer assim, Senhor, abençoa aquela Europa lá, tal. Cobre com o teu sangue aquelas pessoas, Senhor, livra do mal. Aí de repente começa a chegar um áudio da Itália. Eu lembro que chegou um áudio para mim de uma missionária na Itália. Olha, as igrejas estão fechadas aqui na Itália. E aí o pessoal começou a orar um pouquinho mais. De repente, primeiro caso no Brasil. Aí o pessoal começa a orar. De repente, primeiro caso aqui na Praia Grande, por exemplo, onde nós estamos. Aí a pessoa começa a orar mais. De repente, começa a aparecer pessoas da nossa igreja com Covid-19. Aí agora começa um clamor. Aí se começa a orar. Ontem, uma coisa que eu não tenho, pessoal, é tosse. Eu não tenho tosse. Eu espirro bastante por causa da rinite, mas uma coisa que eu não tenho é tosse, né? Aí ontem começou a me dar tosse. Falei, meu Deus. E aí eram umas 7 da noite, a pastora Vanessa estava com os pais dela e começou a me dar tosse, até às 11 horas eu fiquei tossindo. Aí eu comecei a orar por mim, né? Comecei a orar, falei, Senhor, será que eu estou com Covid-19? Eu já melhorei, graças a Deus eu já melhorei, né? Mas você percebe o seguinte, quanto mais próximo está, mais você ora. Se fosse um familiar teu, eu sempre digo assim, né? Se você vai orar por alguém, ore como se fosse o teu parente. A pessoa fala assim, ora pelo meu filho, porque ele está no hospital. Você fala, vou orar. Quando você fala, vou orar, sabe o que você deve fazer? Você deve pensar assim, ó, como se fosse o meu filho, se fosse o meu filho lá na UTI, no hospital, se fosse ele, é assim que eu vou orar por ele. Aí você começa a orar, Senhor, o filho da fulana está hospitalizado. Ai, meu Deus, se fosse a Débora, se fosse a Thalita, eu já oro assim. Para que eu possa sentir a dor e aquela compaixão, me dá um sentimento na oração para que eu possa orar a Deus e clamar ao Senhor com toda a fé que Deus me deu. Aquela igreja que nós estamos vendo aqui era uma igreja que orava. E agora, mais do que nunca, irmãos, temos que ser uma igreja que ora. Você precisa ter uma vida de oração. Ninguém está vendo. É você e Deus no seu quarto lá. Ontem, eram umas 10 horas da noite, estava sem sono. Como eu já falei, a pastora Vanessa estava dormindo com os pais dela, cuidando dos pais que são idosos. Falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu queria algo mais. Já tinha lido 500 páginas de livros e estudos aqui. Já tinha orado e tal. Falei, vou pegar um filme. Porque televisão é uma coisa que eu decidi não me ater a nessa pandemia. Então eu peguei um filme chamado O Milagre da Fé. Acho que é esse o nome do filme, né? Aquele filme que
eu não vou contar o final para você, se você não assistiu, mas que o menino morre afogado, né? O menino cai no lago e se afoga. Então eu comecei a assistir aquele filme, preciso aumentar a minha fé. Aquele filme fala de oração. Aí acabou o filme e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu quero falar contigo, me dá vontade de orar, me dá vontade de falar com Deus. Nós precisamos orar, irmãos. Uma igreja que ora é uma igreja que tem o valor da igreja primitiva. Outra coisa, aquela igreja no versículo 43 mostra que tinha temor, santidade. Temor. Se você vê no capítulo 5 de Atos, morreu ali um casal, Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito Santo. A morte deles causou temor em toda a comunidade. Nós precisamos de mais temor, sabe? De mais santidade. É uma baixaria, às vezes, alguns falsos profetas que se levantam nesse período para fazer lives aqui, porque virou uma febre de live, glória a Deus por isso. Mas, por outro lado, são alguns trazendo revelação, que na verdade são revelamentos, né, do próprio coração, enganando as pessoas. Como as pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas. Aí sumiu ontem, não vou nem falar o nome dele aqui para você não pesquisar, mas ontem sumiu um falso profeta que anunciou a volta de Jesus para ontem. Quer dizer, ele anunciou a volta de Jesus para ontem, é um cara famosinho no YouTube, anunciou a volta de Jesus para ontem e de ontem para cá ele sumiu. Ele sumiu. Estão pensando até que ele se suicidou, fez alguma coisa tal. Tomara que ele se converta ao Senhor de verdade. Então, as pessoas não têm temor. Não têm temor com a palavra de Deus, não têm temor do que estão falando. Alguns blogueiros aí, né? Eu que tenho um canal no YouTube, eu vejo como é triste ver as pessoas que nunca estudaram, não têm temor com a palavra de Deus, não têm temor que isso aqui começa a explanar isso aqui, enganando pessoas, levando pessoas ao erro. Eu e essas pessoas vamos prestar contas do que estamos falando aqui. Eu, quando chegar diante de Deus, diante do Senhor, eu vou prestar contas de tudo o que eu falei para você, do que eu ensinei para você, do que eu ensinei minha família. Eu vou prestar contas. E essas pessoas também. E você também. Está na hora de causar temor essa palavra. A igreja de hoje não tem temor nenhum. Não tem temor nenhum a adultério, homossexualidade, mentira, fala palavrão. Esses dias vi uma live, está assistindo uma live, aí o pastor, com outro pastor na live, aí ele soltou um palavrão. Pá. O pastor soltou um palavrão. Aí ele falou assim, desculpa, né? Talvez vocês não estão muito acostumados com isso. Como assim? Estou acostumado com isso. É um pastor. Aliás, não sei se é um pastor, né? Porque uma pessoa que realmente se converteu e matou o velho homem não vai usar palavras dessa forma numa live com pessoas assistindo ali. Não é possível isso. Nós vamos prestar contas de toda a palavra que nós proferimos, palavra torpe, palavra frívola, palavras vãs, inúteis, palavras torpes, quer dizer, palavras obscenas. Nós vamos prestar contas com relação a isso. Tem que ter temor. Temor em lidar com as coisas de Deus. Tem temor em lidar com as pessoas agora nesse período. Está na hora da igreja receber o temor do Senhor. A igreja também aqui, ela tinha outro valor. Ela era perseverante. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. E quando eu falo perseverante, não é agora perseverante no século XXI. Naquela época eles eram perseguidos. Eram mortos por causa do caminho. Então eles eram perseverantes em meio às perseguições. Eram açoitados, eram mortos. Diz a história que faltou madeira para fazer cruz no primeiro século, no segundo século. Tamanha era a perseguição de Roma, dos imperadores romanos, contra os cristãos. E aquela igreja perseverou, estava viva, estava firme. Irmãos, nós precisamos nos manter firmes, fortes, perseverantes. A igreja está viva, os pastores estão vivos, a palavra está sendo pregada, a oração está sendo feita. Nós estamos em comunhão mesmo à distância, a igreja está fortalecida no Senhor. Nós precisamos perseverar, não permita que o diabo acabe com a sua fé, não permita que você se esfrie na fé, não permita passar um dia sem orar. Nós estamos em jejum 40 dias até o dia 30 de abril, não permita fazer de forma relaxada essas coisas, mas que você diante do Senhor, você coloque a sua vida
Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. E a Bíblia fala que nós temos que ser perseverantes. Se a Bíblia fala que temos que ser perseverantes, é porque algumas coisas vão apertar o nosso calo. E quando as coisas apertam, é ali que eu mostro a perseverança. Ali que eu mostro o quanto eu estou buscando a Deus, o quanto Deus tem valor na minha vida. O quanto tem horas, irmãos, que nós não temos mais o que fazer. Sabe, tem horas que a gente coloca muito a nossa mão, e você coloca a sua mão para fazer algumas coisas, e você quer colocar a sua mão para fazer, achando que é você que faz, né? Só que de repente tem coisas que você não tem mais como fazer nada. E aí o que você faz? Quando acaba o seu recurso financeiro, quando acaba o seu recurso humano, quando acaba as alternativas e as possibilidades, para onde que você corre? Graças a Deus que nós temos um Deus em que Ele está em primeiro lugar em nossa vida. E eu digo assim, Senhor, toma conta daquilo que eu não consigo tomar conta. Pai, abençoa aquilo que eu não consigo abençoar. Faz aquilo que eu não consigo fazer. Mostra, revela aquilo que eu não consigo revelar. E aí você começa a orar, mostrando a sua dependência total de Deus, o quanto você depende do Senhor. O quanto que você depende de Deus hoje? Ou talvez você é muito autossuficiente, vivendo assim uma vida alheia à vida de Deus, né? Como se Deus estivesse aqui e você estivesse aqui. E se alguém perguntasse para você assim, o que Deus é para você? Aí você respondesse assim, Deus é muito importante. Não, Deus não é muito importante. Deus não é muito importante. Deus, ele é primordial, ele é essencial. O Senhor é a única fonte da minha vida. Ele não está alheio, ele não está andando do meu lado, ele está me sustentando. É Ele que me dá vigor, é Ele que me dá vida, é Ele que me faz perseverar. Se você está precisando de perseverança, peça a força de Deus. Peça a força que vem de Deus. Se humilhe na poderosa mão de Deus e peça força para Ele. E Ele vai te dar força para você perseverar. Perseverar fisicamente, quando você vai perseverar no seu trabalho. Porque tem hora que fala assim, eu estou cansado desse trabalho. Você quer jogar tudo pro alto, aí Deus que te dá força, que te dá ânimo, vigor para você trabalhar, acordar e trabalhar. E agora, nessa pandemia, como é que eu vou trabalhar? Vai ser pelas redes sociais, o Senhor vai te dar graça, né, para você trabalhar pela internet. Deus vai te dar vigor para isso. E aquele vigor espiritual também, porque nesse momento, uma brasa longe da fogueira, você já viu o que acontece com uma brasa longe da fogueira? A fogueira está aqui, você pega a brasa e dá uma afastadinha nela assim para você ver. A fogueira continua lá pegando fogo e essa brasa que estava vermelha, incandescente, de repente ela vai ficando, ela vai murchando e ela se apaga. Só você pegar depois de novo e coloca essa brasa de novo, encosta essa brasa de novo na fogueira. Veja o que acontece. Aquela brasa de novo ela vai ficar incandescente, ela vai pegar fogo de novo. Talvez você está sentindo que você está perdendo a fé. Você está se esfriando, longe dos cultos, longe do seu pastor, longe dos irmãos da igreja. Mas você tem Deus aí na sua casa. Você tem o Senhor aí no seu lar. Você tem a Bíblia para você se alimentar. Você tem a internet para você poder também assistir os cultos. Alguma coisa você vai ter que fazer. Para quê? Para que você então se revigore e persevere espiritualmente na oração. Persevere no jejum, persevere na pregação da palavra, na consagração. É tempo de separação com Deus. Eu comprei essa semana 5 livros. 5 livros, porque eu sei que, infelizmente, não vai acabar tão rápido essa pandemia. Eu estou lendo aqui 49 matérias do Teologar, dá 2.400 páginas. Já li mais de 1.000. E é uma leitura com revisão. Então, leitura com revisão teológica não alimenta tanto assim a tua fé. Alimenta seu intelecto, mas sua fé ela precisa de coisas diferentes. Então eu comprei 5 livros essa semana. Já chegaram 3, vão chegar mais 2 agora essa semana. Por quê? Porque eu preciso me alimentar. Eu não posso ficar na Netflix me alimentando de coisas que não tem nada a ver. Eu não posso gastar a minha vida no meu celular, lá ficar vendo Instagram, ficar vendo coisas fúteis no Facebook. Eu tenho que fortalecer minha fé. Minha vida está rodando e eu não quero gastar minha vida com coisas fúteis da minha vida. Eu quero gastar minha vida com Deus. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar com a minha família.
E para finalizar essa palavra de hoje, eles faziam tudo isso que nós lemos aqui. E no versículo 47, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E, resumidamente é o seguinte: enquanto temos os valores daquela igreja, o Senhor acrescentava pessoas àquela igreja. Aquela igreja, ela simplesmente funcionava, fazia a roda girar, não ficava inventando a roda, que tem igreja que quer inventar a roda, né? Você não precisa inventar a roda, você só precisa fazer a roda girar. Aquela igreja fazia a roda girar, contava o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, tinha oração, santidade, comunhão. Veja como é simples. Uma igreja verdadeira que se amava, amava a Deus, recebia abundante graça, compartilhava o pão de casa em casa, uma igreja verdadeira. Enquanto eles faziam isso, sabe o que Deus fazia? Deus acrescentava mais e mais os que iam sendo salvos. Deus ia trazendo pessoas, para aquela igreja ia crescendo. Nós temos um lema na nossa igreja, se você não faz parte da CAL, que a gente diz assim, aonde que vai parar isso aqui? Porque já não temos mais onde colocar cadeira, já temos 2 cultos no domingo para poder caber no domingo as pessoas lá, e tem domingo que não cabe, E vai chegando 20, 30, a gente diz, Senhor, o que é isso? O que é isso é o seguinte: enquanto somos igreja e fazemos a roda girar, e a igreja está funcionando com oração, palavra, jejum, comunhão, clamor, santidade, enquanto a igreja está funcionando, Deus está acrescentando pessoas à igreja. Talvez você está assistindo essa live hoje, talvez você está assistindo esse culto hoje, está dizendo assim, que vontade de fazer parte dessa igreja. Venha, você pode fazer parte. Comente aí, deixa um comentário se você tem vontade de fazer parte da igreja. Se essa palavra tem invadido você e você está ouvindo uma palavra que talvez você nunca ouviu antes. Você achava que igreja era uma coisa e igreja é outra. Você achava que igreja era uma coisa chata, monótona, de pessoas religiosas e bitoladas que falavam alto, gritando no seu ouvido. De repente você percebe que há pessoas normais, inteligentes, amorosas, que compartilham de uma fé no Criador do céu. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso, irmãos? Por isso, meu desejo é que o Senhor invada hoje você e a sua família, a sua casa, aí onde você está. O meu desejo hoje é que Deus invada o seu coração, que o Senhor Jesus invada o seu coração hoje. Você que está me ouvindo aí no seu lar, o meu nome é Tarles, eu tenho 37 anos, eu sou um ministro do Evangelho, eu sou pastor há 17 anos. Esse ano eu faço 17 anos de ministério. Eu prego a palavra há 17 anos. E eu quero pregar para você agora. Escute o que eu vou te falar. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, morreu na cruz por amor a você. Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Como vamos falar no domingo de Páscoa agora. Ressuscitou, andou com os seus discípulos por mais 40 dias e depois foi assunto ao céu, estando hoje à destra de Deus. E Ele é o nosso intercessor, nosso advogado. Através dele nós chegamos ao Pai. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou ler um comentário aqui. A Márcia diz assim, já me sinto parte dessa família Cal, desde o primeiro dia que eu consegui entender cada palavra. Hoje sou muito feliz na presença de Jesus. Obrigada, bispo. Márcia, você é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A Márcia não frequentava a nossa igreja e ela agora começou a escutar as lives e está com esse desejo de fazer parte da nossa igreja. Não é maravilhoso isso? Deixa Jesus agora entrar no seu coração. Deixa ele entrar no seu coração agora. Ele morreu por você. Como é que eu faço, bispo, para que Jesus entre no meu coração? Você vai fazer uma oração comigo agora. Você topa fazer uma oração comigo? Você quer que o Senhor entre na sua vida, na sua casa, nos seus negócios? Você quer dar a sala do controle para Jesus? Falar assim, Jesus, controla a minha vida. Você quer que Ele invada você com uma presença que você nunca sentiu antes? Então você vai orar junto comigo agora com todo o seu coração.
com toda sinceridade agora, você vai orar junto comigo. Feche os olhos agora. Em nome de Jesus, feche os olhos. Deixa o Senhor tocar você. Eu vou orar junto com você agora. Eu vou orar por você. E você vai orar junto comigo. Em nome de Jesus. Se você puder, onde você está, repita essas palavras do fundo do seu coração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero, Deus, andar com o Senhor para todo sempre. Limpa a minha vida. Me ensina a viver nos Teus caminhos. Porque a partir de hoje, eu sou Teu e o Senhor é meu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra invada o teu coração a ponto de transformar você. Deixa eu orar por você mais um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos irmãos da igreja, aqueles que estão afastados, aqueles que estão hoje recebendo pela primeira vez Jesus. Eu oro pela igreja de Cristo, eu clamo ao Senhor. Venha sobre nós, Pai. Nós invocamos o Teu nome. Chamamos o Senhor a quem nós servimos com todo o nosso coração e a nossa fé. Ouça, Pai, a nossa oração nesta noite. Primeiro, Pai, eu quero orar pelas famílias. Mais uma vez, as famílias que estão ouvindo hoje a minha voz. Que o Teu Espírito e os Teus anjos acampem ao redor desta casa. Livre, Pai, do coronavírus. Livre das enfermidades, das malignidades desta terra. Abençoa também, Senhor, os nossos governantes, autoridades, o nosso presidente Jair Bolsonaro, o nosso governador, o João Dória. Abençoa aqui na Praia Grande, Pai, o nosso prefeito, Alberto Mourão. Nós oramos pela vida deles para que eles tenham sabedoria. Aos juízes, promotores, aos ministros, nós pedimos agora sabedoria. Dirige, Pai, esta nação. E também, ó Deus, a todos aqueles que neste mundo estão sofrendo com esta pandemia. Dá sabedoria. Nós intercedemos, a igreja se levanta em oração para interceder por esta nação, sabendo que o Senhor tem olhado por nós. A Tua palavra fala: se o meu povo, que te chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então o Senhor ouviria a nossa oração. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, ouça a nossa oração. Ouça a nossa oração, é o que nós pedimos, Pai. Ouça o nosso clamor. Se há alguém hoje ouvindo esta live, vendo essa live, enfermo, Senhor, vai tocando com cura agora. Cura, Pai, o câncer desta pessoa, em nome de Jesus. Cura, Pai, os caroços que se levantaram. Age, Senhor, nesta alergia. Ó Deus, há pessoas com hemorragias. E eu peço que o Senhor agora visite essas pessoas trazendo cura. Em nome de Jesus, Pai, visita as casas com Teu Espírito, cura as pessoas, nós intercedemos. Oramos ao Senhor em nome de Jesus e nesse nome há poder. Nós oramos no nome que há mais poder no céu e na terra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, invada essas casas, invada essas famílias. Cura, Pai, essas pessoas. Aos desempregados, Pai, invada também essas casas. Aos comerciantes, as pessoas que estão sofrendo por causa dessa paralisação, dá estratégias, dá sabedoria. Nós oramos juntos, nós unimos a nossa fé agora no mesmo Espírito, clamando ao Senhor. Responda a nossa oração, Senhor. Nós temos fé em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. 130 pessoas acompanharam. Já vou virar aqui para mim o celular e já vou ler algumas mensagens aqui que vocês mandaram, tá? Mas eu quero louvar a Deus porque temos 130 pessoas que acompanharam aqui, 130 famílias, né, que acompanharam aqui a nossa live, viu? Deus te abençoe. Eu vou dar a bênção apostólica e aí eu vou pegar aqui o celular para a gente poder conversar um pouquinho aqui com a minha família e a gente poder bater um papo agora no final, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde,
que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que você fique na tua casa na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém!